mesmo você que, como eu, não gosta muito de praia, tem que admitir que o mar é algo que nos encanta, que traz um encantamento, um assombro, de certa forma, na humanidade. A literatura é quase uma prova disso. O que temos para hoje são os Dulcinéias. Hoje tem uma reverberação, é quase que um tipo literário que vai ser reproduzido ao longo do tempo. Nós temos essa reprodução na Eneida do Virgílio, nos Lusíadas do Camões, no Moby Dick, no Melville e até, de certo modo, na cultura pop com os Piratas do Caribe, por exemplo. Para entender que hoje nós vamos falar de navegação, de mar. E a primeira obra na literatura que vai falar sobre isso é a Odisseia. Há 15 dias atrás nós falamos sobre a Eneida, que seria, digamos, a parte 1 da Guerra de Troia. E hoje nós vamos falar da Odisseia, que seria a parte 2, agora já pós-guerra. A Eneida é esse épico que vai nos descrever a história da Guerra de Troia, onde nós conhecemos Aquiles, Heitor, Ulisses, Agamenon. E agora nós vamos conhecer mais detalhadamente o Odisseu, por isso o nome Odisseia na obra, que era um desses grandes guerreiros que na verdade está voltando para casa. A Guerra de Troia ali durando 10 anos, e esse retorno do Odisseu de Troia até Ítaca, que é o seu lar, se dura aí, passa por 17 anos. Porque, como nós já vimos com seus filhotes, com as suas reproduções ao longo da história literária, o Odisseu vai passar por várias aventuras e episódios extraordinários nessa jornada, no meio do mar, no meio de ilhas, até chegar à sua amada Ítaca. Mas tudo isso nós vamos ver em quadrinhos, nós vamos ver nessa seleção, nessa nova paleta de cores, nesses traços semelhantes ao da Ilíada, porque continua sendo do Pinholo, mas com agora cores mais suaves. De certa forma, nós não estamos mais em guerra, e não apenas por reprodução do mar, mas uma reprodução muito forte, talvez da presença da deusa Atena na história, através das corujas e dos seus desígnios ali em toda a jornada do Odisseu. Então, cores mais amenas, mais suaves, tanto por uma falta de guerra, de confrontos bélicos, mas também para representar essa solidão, essa solitude em muitos momentos, esse sentimento nostálgico do Odisseu, do desejo de voltar para casa, e ao mesmo tempo incerteza, insegurança daquilo que se vem. Se nós formos relacionar com a cultura atual, com a cultura pop, um sentimento blue. A maravilhosa Penélope, a esposa do Odisseu, estava grávida, Começa a história lá na Ilíada grávida. Quando o Odisseu sai de casa, o seu bebezinho tem apenas um mês. Agora, praticamente 27 anos depois, seu filho já é um homem, e é através dele, de Telêmaco, que muitas vezes acaba sendo mais protagonista do épico do que o pai, em especial nos quadrinhos, dá um destaque muito grande pro Telêmaco. Ele vai ser o instrumento de Atena, o herói de Atena. Na primeira parte nós temos essa demora, essa crença de que o Odisseu está morto. Vamos saber lá no final o porquê deles pensarem nisso. A ordem que é colocada não é exatamente igual à da Odisseia, mas eles vão mexer nesses instrumentos, tanto de um modo visual quanto de um modo escrito, construir esse mistério, essa linha narrativa. O Telêmaco já está crescido, a Penélope ali está sozinha, e muitos pretendentes querem casar com ela porque acreditam-se que Odisseu já esteja morto. Muitos dos que foram para Troia já retornaram. Então, inspirado por Atena, o filho vai fazer de tudo o possível, não permitir que esses pretendentes consigam o que querem. Vai chegar um momento que o próprio Telêmaco vai atrás do pai, vai tentar resgatá-lo, acreditar que ele está vivo. Nós entendemos que o Odisseu está preso na ilha de Calipso, uma ninfa, uma cidade ali poderosa, muito bonita, que o tem quase como um troféu. E ele passa ali um bom tempo preso naquela ilha, desfrutando das belezas, e na obra em especial da HQ, essa ilha vai ser muito importante para desvendar algumas coisas, para nos apresentar alguns pontos importantes da história. Até que, como todo grande épico, os deuses se reúnem, e depois dessa reunião, Hermes é enviado a Calipso para que ela libere Odisseu para retornar para casa. Lembrando que o motivo da Guerra de Troia ocorre justamente por uma aposta, por um conflito entre os deuses, e parte desses conflitos, parte dessas apostas, jogos que os deuses estabelecem com os homens,
vai influenciar também na trajetória do Odisseu, no que ele faz ou deixa de fazer na obra. Só que aí nessa brincadeirinha o Odisseu vai parar em outra ilha, que grande parte dessas aventuras, grande parte dos seus feitos como herói vão ter que ocorrer justamente nessas alterações, nessas mudanças, nesses trajetos de ilha para ilha e das façanhas que ele terá de enfrentar e efetuar no mar. Na terceira parte a gente vai acabar descobrindo o motivo pelo qual o Odisseu foi parar na ilha de Calipso, e isso é um dos motivos pelos quais as pessoas, vão acreditar que ele está morto. Não é simplesmente pela sua demora. Realmente, nos episódios dessa ilha que nós vamos conhecer grande parte dos mitos que foi elaborado por Homero e que chega a nós hoje como antologia, referenciar a mitologia grega. Grande parte dos mitos que nós conhecemos chegaram por meio de Homero, em especial nessa parte do Odisseu. História do Polifemo, da Galateca, nós já falamos aqui várias vezes quando tratamos do Renascimento, do Barroco espanhol. Os ciclopes, as sereias, as manifestações dos deuses na tempestade, como o Poseidon, por exemplo, as ninfas, as nereidas, a aurora, um dos mitos mais importantes e que vai reverberar poeticamente e na HQ tem uma apresentação belíssima, é a aurora, o despontar, o acordar da aurora, que levantaria o dia, que chamaria Apolo para brilhar no seu auge. No meio de todos esses mitos, essas histórias, essas pequenas aventuras que vão formando o grande épico, nós temos o desfecho da obra, que talvez seja o mais interessante, que nos cause a nós leitores esse momento à la romance, esse sentimento de espectadores, de querer torcer pelo herói. Talvez esse seja o momento final, que o Odisseu finalmente chega a Ítaca, só que ele vem disfarçado. Ele vem disfarçado por já ter uma noção do que está acontecendo, dos pretendentes que estão atrás de Penélope. E aí tem a sua grande façanha, o seu grande ato sobrenatural como herói, que vai marcá-lo como esse grande herói, não simplesmente porque ele está salvando alguém ou porque ele está garantindo o seu final feliz, mas como essa manifestação desse enviado de Atena, dons que os deuses lhe concedem, que faz com que ele seja um homem de destaque em relação aos outros. Ainda que o Odisseu ele não seja um semideus, um filho de um deus, ele é um ser humano, chega mais próximo do Olimpo através desse ato sobrenatural, desse ato heróico, quando se permite ser usado pela deusa. E cada trechinho dessa história faz com que nós sejamos inseridos no épico do Homero, porém também traz uma outra visão, traz essa releitura que é apresentada da obra, pela maneira como esses atos vão ser ordenados e a forma como eles são apresentados. A obra é um épico extensíssimo, extremamente poética, arcaica, com versos antigos. Então isso também vai ser transpassado através da imagem. Muitas coisas que estariam ali nos versos, existem várias páginas dessa obra que não há nada em português. São algumas frases, alguns pequenos trechos em grego, porém aquilo que o Homero estaria descrevendo no verso está traduzido ali em imagem. Então azul, a água muito preponderante, as cores suaves. A gente tinha na Ilíada, devido à guerra, a adaptação da estética dos vasos gregos, tudo muito vermelho, preto, muito escuro, às vezes dourado e branco, para trazer essa dramaticidade, para ser forte, enquanto que na Odisseia nós temos tons de dourado clarinho, de azul claro, bastante branco, amarelo também, quase pastel. Não só a suavidade da história, também trazer essa ideia de pouco contraste, de nebulosidade, das coisas que não estão muito à vista, que nós só vamos entender de fato no final, dessa parte de grande mistério da história, que não é permitido que saibamos, porque muitas dessas coisas apenas os deuses saberiam e eles nos escolhem revelar ao final da história do Odisseu. De certa forma, isso passa essa ideia de espera, de paciência, desses de fato 17 anos, que o Odisseu teve que esperar. Então isso é muito forte na visão estética também. Espere, leitor, você vai entender. Quase para que nós também tenhamos essa experiência de esperar por longos anos para o desfecho da história. De certo modo, há uma pegada não só de adaptação, mas de brasilidade. E talvez de tributo a essa, que é uma das obras que vai influenciar, que vai formar a literatura ocidental. Porque os autores escolheram fazer tributos e adaptações não só para a nossa língua portuguesa, no jeito brasileiro de se pronunciar as coisas,
mas também há grandes referências, textos aqui dentro de Cecília Meirelles, de Drummond, de Manuel Bandeira, mostrando esse grande panteão da literatura em que nós brasileiros também estamos inseridos, desses tipos dentro da Odisseia que reverberam nas nossas obras. Hoje, toda a obra, mas até o próprio resumo de introdução, na orelha da primeira página, você tem já uma apresentação daquilo que você vai encontrar naquele livro, parafraseando um dos poemas mais importantes do Carlos Drummond de Andrade. Reverberando essa ideia também tratada no período do Homero da Mimese, do grande cânon que nós produzimos, e que, seja na arte escrita, seja na arte pintada, na arte desenhada, nós estamos nesse processo de mimese, tentando copiar o que há na natureza, tentando copiar os sentimentos humanos para dentro da arte e tentando copiar e trazer e refazer esses próprios sentimentos que a literatura já trabalhou, esse humano que está na literatura, e que nós podemos reproduzir essa literatura de outros modos para encarar esses sentimentos, essas ideias, esses mistérios da humanidade de outros modos, que talvez tragam uma nova visão, um novo desfecho, ou não, talvez mais perguntas que fazem nos questionar por que, mesmo tendo muito mais que 4 mil anos essa obra, ela continua sendo tão importante, nos cativando tanto ainda assim. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Se vocês já leram ou leram outra adaptação, porque existem outras adaptações em HQ dessa obra, comentem aqui embaixo o que é que vocês acham. E deu vontade de ler a Odisseia de fato, ou você que já leu a Odisseia e viu a adaptação, acha que qual a sua opinião, se foi bem feito, se não foi. Nos vemos na semana que vem para continuar falando de literatura neste canal. Vamos continuar saindo da biblioteca e vendo muito, muito além dos mares de papel que nos são colocados. Vale!